Olá, queridos familiares, amigos e irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração no Conversando com Deus em Salmos. Se essas orações têm abençoado a sua vida, deixe o seu like nesse símbolo de curtida e se inscreva no nosso canal para que essa oração alcance mais pessoas e para que você receba notificação no seu celular toda vez que eu publicar um novo vídeo no canal. Bom, a pauta da conversa com Deus de hoje é o Salmo de número 19. Vamos lê-lo? Ele diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande promessa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos meus que me são ocultos. Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Convido você a fechar os teus olhos para juntos conversarmos com Deus em Salmos, baseado nos Salmos de número 19. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós nos achegamos diante da tua presença com fé e reverência, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto na cruz do Calvário. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com o coração aberto e com sede de conhecer mais a Tua glória. Recebe, Senhor, a oração do Teu povo e inclina os Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Senhor, o Salmo ele declara no verso 1: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pai, nós te adoramos porque a criação inteira grita que tu és Deus. O céu prega sermão todos os dias. As estrelas são testemunhas silenciosas do teu poder. O sol, a lua, as nuvens e os ventos obedecem o teu comando. Senhor, nós te louvamos porque tu és Criador e sustentador. Não há outro como tu. Pai, nós te agradecemos pelas manhãs que tu renovas, pela respiração que tu sustentas, pelo pão que tu colocas na mesa, pela água que mata a sede, pelo ar que enche nossos pulmões, pela vida que tu preservas mesmo quando não merecemos. Pai, tua glória está estampada na criação, e ainda assim, muitos olham e não enxergam. Muitos corações não percebem,
Muitos vivem como se tu não existisses. Senhor, abre os olhos espirituais desta geração, que os homens vejam tua grandeza, que os arrogantes se curvem, que os incrédulos sejam convencidos, que os corações endurecidos sejam quebrantados. Pai, o salmista declara no verso 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Senhor, nós pedimos que cada dia fale contigo, que cada noite nos aproxime de ti, que cada amanhecer seja um lembrete da tua fidelidade, que cada entardecer nos ensine a descansar em ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que estão passando noites difíceis, noites de ansiedade, noites de insônia, noites de lágrimas, noites de luto, noites de medo, noites de opressão espiritual. Senhor, manifesta a tua paz no quarto escuro, manifesta a tua presença no silêncio da madrugada, manifesta teu consolo onde há gemidos escondidos. Pai, o Salmo diz que não há voz, nem palavras, mas a mensagem da criação se espalha por toda a terra. E nós declaramos: ninguém poderá dizer que não viu sinais do teu poder. Senhor, nós oramos pelos povos e nações, pelos lugares onde ainda não há a Bíblia, pelas aldeias escondidas, pelos desertos e montanhas, pelos países fechados ao Evangelho e pelos missionários que pregam em lugares perigosos e hostis. Pai amado, levanta missionários cheios do Espírito Santo. Levanta igrejas comprometidas com a obra. Levanta sustento e provisão para quem está no campo. Que o Evangelho corra como fogo sobre as nações. O salmista fala no verso 5: ele é como o noivo que sai do teu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Aqui o salmista está fazendo referência ao sol. Pai, assim como o sol nasce com força e alegria, faz nascer em nós uma fé renovada, faz nascer esperança no coração abatido, faz nascer ânimo onde existe cansaço, faz nascer alegria onde existe tristeza. Senhor, visita os que perderam a motivação, sim, os que estão esgotados emocionalmente, os que trabalham demais e estão sem forças, os que carregam fardos silenciosos, os que vivem sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pai, renova essas vidas, renova esses lares, renova esses pastores, renova esses líderes, renova essas mães cansadas, renova esses pais preocupados, renova os jovens que estão desanimados. Senhor, o salmista ele declara no verso 6 que nada se esconde ao seu calor. Senhor, assim como nada se esconde do calor do sol, nós pedimos que nada se esconda do fogo da tua presença. Que o teu Espírito Santo revele o oculto, revele pecados escondidos, revele mentiras escondidas, revele intenções escondidas, revele armadilhas do inimigo escondidas, revele traições, enganos, planos ocultos. Ilumina, Senhor, o caminho do teu povo, traz discernimento, traz clareza, traz direção. E agora, Senhor, nós exaltamos a tua palavra, porque o Salmo declara no verso 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós glorificamos a tua palavra. Ela não é apenas um livro, ela é vida, ela é espada, ela é alimento, ela é luz, ela é direção, ela é cura, ela é restauração. Senhor, restaura almas hoje pela tua palavra, restaura casamentos pela tua palavra, restaura jovens pela tua palavra, restaura ministros feridos pela tua palavra, restaura famílias quebradas pela tua palavra. O Salmo ainda diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Senhor, dá sabedoria ao teu povo, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para criar filhos, sabedoria para administrar finanças, sabedoria para resistir tentações, sabedoria para lidar conflitos, sabedoria para saber a hora de falar e a hora de calar. Pai, dá sabedoria aos líderes da igreja,
Dá sabedoria aos pastores, dá sabedoria aos professores de escola dominical, dá sabedoria aos conselheiros, dá sabedoria aos pais e às mães. O salmista declara, meu Deus, no verso 8, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Pai, nós pedimos, alegra o coração do teu povo, a corações cansados e pesados, a corações quebrados por perdas, a corações feridos por decepções, a corações marcados por traumas, mas a tua palavra alegra, a tua presença renova, a tua verdade cura. Pai, derrama alegria santa sobre nós, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma alegria que não depende de dinheiro, uma alegria que não depende de aplausos, uma alegria que vem do céu. O salmista diz no verso 8 ainda que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Senhor, ilumina nossos olhos espirituais. Oh, meu Deus, que nós não sejamos enganados pelo pecado, que nós não sejamos iludidos pelas propostas do mundo, que nós não sejamos seduzidos por falsos evangelhos, que nós não sejamos dominados por doutrinas de homens, por doutrina de Satanás. Pai, abre nossos olhos para enxergar o que é santo, o que é verdadeiro, o que é eterno, o que glorifica o teu nome. O salmista diz no verso 9, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Pai, coloca temor em nossos corações em nome de Jesus. Não medo humano, mas reverência santa. Que nós nos tremamos diante da tua bendita palavra. Que nós te respeitemos, que nós te amemos com pureza. Pai, livra-nos de um cristianismo superficial. Livra-nos de uma fé apenas de aparência. Livra-nos de uma vida espiritual sem santidade. Senhor, o salmista declara que os teus juízos são verdadeiros e justos e diz no verso 10 que são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. Pai amado, faz-nos desejar tua palavra mais do que o dinheiro, mais do que a fama, mais do que o reconhecimento humano, mais do que o sucesso, mais do que os aplausos. Senhor, cria fome espiritual em nós, cria fome espiritual em nós, fome de oração, fome de Bíblia, fome de comunhão, fome de santidade, fome do Espírito Santo de Deus. Pai amado, nós oramos por cristãos que estão frios, por cristãos afastados, por pessoas que abandonaram a tua palavra, por pessoas que perderam prazer em orar, por pessoas que perderam o brilho da fé. Senhor, reacende a chama, traz de volta o primeiro amor, traz de volta a paixão pela tua presença. O salmista diz no verso 11, também por elas é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Senhor, nós não queremos apenas conhecer a Bíblia, nós queremos obedecer, nós não queremos apenas falar de santidade, nós queremos viver santidade. Nós não queremos apenas pregar, nós queremos praticar. Pai, nos dá graça para obedecer mesmo quando custa, obedecer quando ninguém está vendo, obedecer quando não há aplauso, obedecer quando não há recompensa humana. E agora nós entramos, Senhor Deus, no momento do quebrantamento. Porque o salmista pergunta no verso 12, por que pode discernir os próprios erros? Pai, nós confessamos, muitas vezes erramos sem perceber, muitas vezes pecamos em pensamentos, muitas vezes pecamos em palavras, muitas vezes pecamos em omissões, muitas vezes pecamos por orgulho, inveja, ira, vaidade, fofoca. E nós lhe pedimos, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos. O salmista declara, clama no verso 12, absolve-me dos que me são ocultos. Então nós pedimos, purifica-nos dos pecados ocultos, dos pecados secretos, escondidos no coração, dos pecados que ninguém vê, mas que o céu vê. Pai, quebra cadeias invisíveis, liberta mentes, corações, hábitos, liberta os pensamentos repetitivos, liberta a alma de amarras antigas. No verso 13, o salmista diz que também da soberba guarda o teu servo para que não me domine. Senhor, livra-nos da soberba, livra-nos do orgulho ministerial, livra-nos da arrogância intelectual, livra-nos da vaidade religiosa, livra-nos do desejo de aparecer, livra-nos do espírito de competição. Guarda-nos para que o pecado não reine sobre nós.
Que o nosso coração seja humilde, que a nossa vida seja dependente de Ti e que, Senhor, Tu possas guardar também a Tua igreja. Guarda pastores, líderes, pregadores, cantores, guarda os que têm visibilidade, porque muitos caem não por falta de talento, mas por falta de temor. Pai, que sejamos íntegros diante de Ti. E por fim, Senhor, nós fazemos a oração final do Salmo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face. Senhor, santifica a nossa boca, santifica nossas palavras, nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos. Que a nossa vida seja um altar. E nós declaramos, como Davi declarou, que o Senhor é rocha nossa e redentor nosso. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor. Recebe, Senhor, essa oração. Manifesta a Tua glória na criação, manifesta a Tua verdade na palavra e manifesta a Tua santidade em nós. Oramos assim confiados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e lhe dê um dia abençoado para a glória e louvor do Teu nome. Fique na paz.